emagrece, é só por causa da alimentação? Meu nome é Thaís Borne e hoje eu vou falar sobre todos os fatores que estão relacionados ao processo de emagrecimento. Fica comigo até o final desse vídeo e finalmente você vai entender tudo o que é necessário fazer e entender para que você atinja o seu peso ideal que você considere e permaneça nele de uma forma saudável e que reflita também na parte estética. Provavelmente você vai escutar coisas que você nunca escutou aqui nesse vídeo e vai fazer toda a diferença no seu processo de emagrecimento. Antes que eu comece a falar tudo que você precisa saber para o seu processo de emagrecimento, é importante. Se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações para que você receba todas elas, curte o vídeo e compartilha com todo mundo, e tem bastante gente que está interessado nesse assunto. Bom, são vários os fatores e linhas que você deve entender, ter consciência para que esse processo ocorra de forma mais tranquila possível e de uma forma definitiva, sem que você fique engordando, emagrecendo e até prejudicando de certa forma a sua saúde. Então, segundo a visão da medicina tradicional chinesa, existem 5 elementos, movimentos que interagem, cada um tem relação com diversas coisas, e para o processo de emagrecimento, o elemento ou movimento mais importante é o elemento terra, que tem relação com o baço pâncreas, que é considerado um órgão só, e o estômago. Então, para a medicina chinesa, ele é fundamental, esse órgão, tanto o baço pâncreas, que é uma coisa só, quanto o estômago, que eles estejam funcionando adequadamente para que seu metabolismo e várias funções que eu vou falar aqui ocorram de forma eficaz. Então, quais são os fatores que vão prejudicar o funcionamento do baço e, por consequência, dificultar muito o seu emagrecimento? Eu ia falar perda de peso, mas a gente não é legal falar perda, porque perda pode subentender você achar em algum momento. Então vamos falar o processo de emagrecer de uma forma definitiva. Os alimentos, a alimentação, todo mundo sabe o quanto que é importante nesse processo. Só que será que essa alimentação que todo mundo acaba generalizando, sendo igual para todo mundo? Bom, na minha opinião, nada deve ser igual para todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito. Por isso que muitas pessoas conseguem um pouco de resultado, outras nada. Então, os alimentos que mais prejudicam o funcionamento do baço pâncreas e estômago na visão da MTC, Medicina Tradicional Chinesa, são os alimentos considerados inflamatórios na medicina ocidental, que são glúten, todos os alimentos que contêm glúten, e os lácteos, leite de vaca e derivados. Atenção que o problema não é a lactose. Ela causa distensão abdominal, não é legal, mas o problema principal é a proteína do leite. Então, não adianta você consumir alimentos apenas sem lactose. Tá? Esses alimentos e o açúcar também, tá? Glúten, lácteos, leite de vaca e todos os derivados. Queijo é maravilhoso, eu adoro, mas gente, não vai te ajudar, muito pelo contrário, vai te gerar inúmeras outras questões também, além do ganho de peso, que algumas pessoas terão que fazer de forma mais radical, digamos assim, cortar mais, outras vão conseguir consumir uma quantidade moderada num tempo e também individualizado. Mas enfim, esses alimentos, o glúten, os lácteos, açúcar, eles vão debilitar muito o funcionamento do baço e vão contribuir para o que a gente chama de formação de umidade, que num segundo grau a gente chama de mucosidade, e terceiro, fleuma, que para a medicina chinesa são as formações de massas. Imagina um muco, uma coisa pegajosa que vai evoluindo e vai, no último estágio, formar nódulos, cistos, pedras, todas essas formações, inclusive o câncer, na visão da medicina chinesa, tem relação com essa umidade, fleuma em último grau. E a obesidade, ou o ganho de peso, o excesso de gordura corporal, a gente faz relação na medicina chinesa com essa umidade. Então, todos esses alimentos, eles são glúten, lácteos talvez seja o número 1, mais até do que glúten, na formação do muco dessa umidade no corpo.
Então, independente se você tem alergia, intolerância, para a medicina chinesa vai fazer mal para todo mundo e vai contribuir para essa formação e o ganho de peso. Vai te deixar mais lento, a umidade deixa todos os processos mais lentos, até uma névoa mental pode acontecer, a pessoa pode sentir peso nas pernas, o metabolismo, todo o organismo fica mais lento, né? A energia fica mais sonolenta, pode começar a formar muco no nariz, a parte respiratória, enfim, esse muco, essa umidade pode se instalar no corpo inteiro e ela vai se instalar mais em determinadas regiões, dependendo do seu inconsciente e da sua personalidade, mas isso fica um tema para o próximo vídeo. Então, o mau funcionamento do baixo pâncreas, na visão da MTC, já por si só já gera essa umidade no organismo. Quando você ingere esses alimentos, você está colocando lenha na fogueira, você está aumentando muito essa produção que já acontece por outros fatores. Então, a alimentação, todo mundo sabe o quanto é importante no processo de emagrecimento, mas na visão da MTC tem algumas questões um pouco diferentes, mas que na minha opinião fazem toda a diferença para que a pessoa consiga atingir o peso. Então, na medida do possível, o que seria o ideal, tá? A pessoa ficar pelo menos de 30 a 90 dias sem consumir esses alimentos para até fazer um processo de desintoxicação. Muitos sintomas vão melhorar também, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, dor no estômago, problema no intestino, que tem muita relação com tudo, inclusive emagrecimento. Enfim, a sua saúde vai melhorar muito. Mas aí, Cris, eu não consigo tirar de vez. Então você reduz na medida que você conseguir. O amparo de outros técnicas, processos, durante toda essa questão do processo de emagrecimento é muito importante para te amparar, para que você tenha força de vontade, para que melhore suas mitocôndrias, o funcionamento do intestino, enfim. Tem vários recursos que vão te auxiliar nisso que eu vou falar daqui a pouco. Então, faz na medida que você consegue. É melhor feito do que perfeito. Mas isso tem em mente que não é apenas calorias, muito pelo contrário. O tipo de alimento, na visão da MTC tem a questão da formação da temperatura do alimento, que movimento que ele vai gerar. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. A banana, por exemplo. Todo mundo sabe que é um alimento riquíssimo em nutrientes, né? Vai aumentar a produção de serotonina pelo triptofano que contém em grande quantidade, mas tem um detalhe, para o processo de emagrecimento e outras questões, a banana é considerada fria e úmida, então ela pode interferir, se você consumir ela, né, ali in natura, sem nenhum cozimento, sem ser assada, ela pode contribuir para aumentar essa umidade no seu corpo, que a gente pode ver através da língua, pela anamnese, pelos sintomas mesmo que a pessoa está apresentando e pela dificuldade de perder peso também. Então, se possível, a ingestão de bananas, se você for colocar num bolo com ingredientes saudáveis, que fica bem gostoso, assar, colocar um pouco de canela em cima, você neutraliza essa questão da umidade pegajosa e aí você consegue todos os benefícios da ingestão da banana. Alimentos que são saudáveis, que você vai fortalecer o funcionamento do baço, que também é responsável por nutrir os músculos. Então, ao melhorar o funcionamento do baço, você aumenta, tonifica os músculos, aumenta a sua massa muscular, que também é muito importante para o processo de emagrecimento. E que é o que todo mundo quer, né? Por mais que você não queira uma hipertrofia gigantesca, aumentar a massa muscular é extremamente saudável e importante para todas as idades. Então, são muitas funções que o baço faz aí na fisiologia dele, né? Juntamente com o estômago. E quando você melhora todo esse funcionamento, muitas outras questões vão melhorar além do emagrecimento. Então, as raízes, cenoura, batata doce, inhame, beterraba, são alimentos que vão nutrir bastante esse baço. Os alimentos amarelados e adocicados contribuem demais para que isso aconteça. Só que quando você ingere alimentos muito açucarados, que vão se transformar rapidamente em açúcar, você debilita o funcionamento do baço. Por isso que muita gente começa a ter, muita mulher principalmente, muita vontade de doce. Isso é sinal que seu baço está fraquinho.
Quanto mais doce você come, mais fraco ele fica em desempenhar todas as suas funções, mais açúcar você tem vontade e aquilo vira um círculo vicioso. Quando a gente entra com recursos e com uma alimentação tonificando o que a gente fala, fortalecendo essa energia do baço, automaticamente essa vontade de doce é reduzida e um equilíbrio fisiológico no organismo vai começando a te ajudar, inclusive, para que você não tenha tanta necessidade de alguns alimentos como doce. Então, é importante evitar ao máximo todo tipo de açúcar. Açúcar é açúcar, independente se for orgânico, se for açúcar mascavo, menos mal. Uma pequena quantidade, por exemplo, em cima do bolo, não vai ser isso que vai gerar grandes problemas na sua alimentação. Mas ficar colocando açúcar, por exemplo, no café, né? Mesmo que seja orgânico, enfim, demerara, é açúcar, gente, vai debilitar, não vai ser legal. Açúcar é inflamatório, né? Que a gente faz uma relação aí dessa gordura, dessa inflamação, dessa umidade com essa inflamação sistêmica no corpo, que é ruim em todos os sentidos e vai prejudicar também aí até o processo de envelhecimento, né? O tônus muscular, sua pele, tudo vai piorar. O baço também é importante para a formação de sangue, que a gente fala. É ele que tira a energia dos alimentos para formar esse sangue chuê, que é importantíssimo tanto para o sistema imunológico quanto para estabilizar as nossas emoções. Então, se você não tem as suas emoções equilibradas, você vai ter muito mais dificuldade para fazer qualquer coisa na sua vida, inclusive para emagrecer. Esse controle de peso, porque a compulsão alimentar, por exemplo, tem muita relação com o vazio que a pessoa tenta preencher de alguma forma, né? E em relação às emoções, o que mais prejudica, que não é só o baço que a gente tem que olhar, tá, gente? Tem toda uma relação, mas ele é o principal. A preocupação excessiva também vai debilitar o funcionamento do baço. O excesso de atividade física também e mental também vai prejudicar. Então tem várias questões aí que vão dificultar todo esse funcionamento do baço. E uma questão muito importante também é no final do dia, né, no jantar, o mais cedo possível. Se você tiver que fazer jejum intermitente, por exemplo, eu aconselho que você pare de se alimentar antes e fique o tempo que for, que você quiser, né, 12, 16 horas, ou quanto tempo você quiser, para que você faça a sua alimentação até, no máximo, 10, 11 horas da manhã do dia seguinte, porque esse é o pico de ação, o horário de pico de ação energética do estômago e do baço. Do estômago das 7 às 9 da manhã e das 9 às 11 é do baço. É importante, na visão da IMTC, que você ingira alimentos saudáveis, não leite, pão, margarina, que é o que o brasileiro ingere muito de manhã, bem no horário de funcionamento do baço. Então, você quer emagrecer, ingerindo os principais alimentos que vão debilitar esse órgão, vai complicar a sua vida. Então, faz o jejum, pare de comer mais cedo, você vai dar uma folga para o seu sistema digestivo, isso vai ajudar muito todo o seu metabolismo, inclusive no emagrecimento. E aí, nessa última refeição do dia, é legal você priorizar alimentos cozidos, grelhados, cozidos, refogados, e não ficar ingerindo muita salada, coisa crua, porque você vai dar trabalho para o seu sistema digestivo e isso vai dificultar também o seu emagrecimento. Então, capricha nas folhas, nos alimentos crus, cenoura, beterraba tem um efeito vasodilatador, para a parte muscular é muito legal também, de nutrir o sangue. Batata doce, todo mundo sabe, o inhame que fortalece inclusive o sistema imunológico para problemas de pele. Enfim, tudo isso vai contribuir para que a sua pele fique mais bonita, para que você fique mais saudável, atinja o seu peso ideal, a sua estética toda, o seu organismo todo agradece com essa questão da alimentação. Em relação às personalidades, quem tem a personalidade terra predominante, que são 5 personalidades segundo a MTC, vai ter uma dificuldade provavelmente maior nesse processo de emagrecimento, que é uma personalidade que gosta muito de comer, fica beliscando, né? Quer comer o tempo todo, tem formatos do corpo, geralmente aquela pessoa que tem mais maçuda, mais volumosa, ela gosta de comer, ela pode ter as maçãs do rosto mais proeminentes, o lábio mais proeminente, também carnudo, não é aquela pessoa que tem muita dificuldade, aliás, tem muita dificuldade para definir, ela é mais maçuda, a definição muscular geralmente é mais difícil,
Mas isso é uma questão particular aí que para a pessoa entender, né? Se todos os tipos de personalidade podem ter dificuldade com o emagrecimento, mas o Terra talvez seja o que mais vai sofrer aí com essas questões, tá? Em relação à parte emocional, a perda de peso não, né? O emagrecimento, né? A pessoa que fica com essa dificuldade, o peso acima do que ela gostaria, o que é saudável para ela, porque não existe sobrepeso saudável, tá? Sobrepeso significa inflamação. Então, todos os processos que a gente fizer para diminuir essa inflamação sistêmica vai contribuir também para o emagrecimento e para a parte estética, para tudo. Então, trabalhar o intestino é extremamente importante também. Tem vários recursos que são muito eficazes para isso. A ozonoterapia, principalmente a via retal, vai ajudar demais no metabolismo, na melhora da pele, na eliminação de toxinas, de muito tipo de biofilme que fica ali, né? Como se fosse uma camada ali como se fosse um fungo, uma camada que dificulta várias questões aí no organismo. Trabalhando essa questão da inflamação sistêmica, melhorando a digestão, e tem inúmeros recursos para isso, a acupuntura ou a laserpuntura, que é o uso do laser ao invés das agulhas para estimular os pontos de acupuntura. É possível a gente equilibrar de uma forma que melhore todo o funcionamento do organismo, o baço, o fígado, que normalmente tem bastante envolvimento aí com essa relação com o baço. As emoções, a irritabilidade, raiva, frustração e ressentimento afetam muito a energia do fígado, que é o grande gestor das emoções, e ele com frequência tem uma ligação, que a gente fala, com o elemento terra, o elemento madeira, fígado, com o elemento terra, o baço. E ele, quando a pessoa está muito estressada, esse fígado bate bastante no baço e aí vai desencadear toda essa questão, essa problemática, não só em relação ao emagrecimento, mas em relação a muitos outros sintomas que a gente está vendo. Então, equilibrar as emoções é tão importante quanto você cuidar da sua alimentação de forma individual. E aí, tem uma questão que é importante a pessoa procurar identificar também, que são a questão da nutrição. O comer tem a ver, né, principalmente se é excessivo, uma tentativa inconsciente de nutrir uma falta que a pessoa sentiu quando era criança, principalmente em relação à mãe. E eu falo isso aqui não para ficar criticando, então a pessoa agora vai começar a falar: é culpa da minha mãe que eu não emagreço. Não é nada disso, pelo contrário, né? Quanto mais você coloca a culpa em pai e mãe, né? Se tem uma coisa que a gente tem que ficar de bem, aceitar, né, do jeito que eles são. Isso não significa permitir, né, que façam o que querem, mas aceitar esse grato por pai e mãe, mas entender os processos que aconteceram, que fizeram com que você tenha alguns comportamentos hoje. Então, essa busca dessa compulsão de querer comer muito tem relação com uma carência provável que a criança sentiu, né? Para ela faltou, de repente, mais atenção, mais esse aconchego, né? Isso pode refletir nessa necessidade de se alimentar. Tem outras questões também que é de forma inconsciente, porque lógico que a pessoa conscientemente ela quer emagrecer, ela quer ficar no peso dela, mas que é importante a pessoa entender também, que são 3 mecanismos que normalmente acontecem quando a pessoa tem dificuldade de atingir o peso que ela quer, de emagrecer e se manter, que é uma questão de proteção, né? Ela acaba inconscientemente, ela pode ter algumas questões. Se eu emagrecer, o que pode acontecer caso eu fique no meu peso e de repente fique, né, sendo mais vista pelas pessoas? Se ela tem alguma questão que aconteceu, que às vezes ela nem lembra, em relação a abusos, por exemplo, né, ela sofreu algum abuso, então inconscientemente ela pensa: se eu ficar mais magra, eu posso chamar mais atenção para que isso aconteça novamente na minha vida. Então, conscientemente, ela busca de toda forma não emagrecer para que ela não fique mais vistosa. Então, existem mecanismos de proteção ali que a pessoa faz. Até, por exemplo, uma mulher, né, que geralmente o homem é mais visual do que a mulher. Se a mulher não está num relacionamento muito legal, né, ou por algum motivo ela não quer ter relação sexual com o marido, com seu parceiro, enfim, qualquer pessoa, inconscientemente ela pode também ficar brigando
com esse processo de emagrecimento, porque se ela ficar mais magra, mais atraente, é provável que seu parceiro procure mais essa mulher, né? O homem geralmente é mais visual, a mulher pode ter essas questões com o homem também, mas geralmente isso é mais ao contrário. Então, são vários processos, né? Ou de repente aquela pessoa que ela tem uma necessidade de ser vista, de ser notada. E aí o peso também é uma forma de chamar atenção, não da forma que ela gostaria, lógico que isso daí são processos inconscientes, mas isso também pode acontecer. Então procurar entender esses processos para que você vire a chave mais fácil também vai fazer muita diferença né? Sabe aquela chavinha que vira e fala, é por isso que eu não tô conseguindo. Às vezes a pessoa tá num relacionamento que ela não gosta mais, não tem coragem de terminar esse relacionamento e fica inconscientemente. Não vou emagrecer porque senão, né, tem uma série de consequências em relação a isso. Até é uma questão de força mesmo, né? A pessoa se sente mais forte quando ela está acima do peso. Então, são processos inconscientes, lógico, mas é importante que a pessoa tenha consciência sobre isso também, tá? Então, buscar profissionais para te orientar em relação a isso, processos, por exemplo, a acupuntura ou a laserpuntura, eu uso laser, né, para quem não gosta aí das agulhas, é possível fazer todo um equilíbrio de forma a dar mais força de vontade para a pessoa, poder de decisão maior, equilibrar as questões relacionadas à personalidade da pessoa, para que ela ajuste todos esses mecanismos inconscientes que muitas vezes ela nem percebe, ela passa a ter consciência, né? Possibilita também todos esses tratamentos, acupuntura, laserpuntura, um autoconhecimento, e aí ela vai modificando, fazendo alterações nos seus hábitos dia a dia, para que tudo isso entre em equilíbrio, para que não haja tanta necessidade mais dessa recompensa, né? Porque o hábito de se alimentar, principalmente desses alimentos, o glúten, os lácteos, tem substâncias que funcionam como opioides, então o organismo entende que só vai liberar endorfina, serotonina se a pessoa ingerir aqueles alimentos. Se a pessoa para em determinado momento, de forma transitória, o organismo fala, opa, peraí, não está mais produzindo. A pessoa vai sentir, provavelmente, uma questão como se fosse uma abstinência à droga. Então, ela precisa estar amparada de processos, né, de técnicas, recursos e orientações para que esse processo seja mais leve e ela consiga fazer. A técnica equilíbrio também, a laserterapia sistêmica ou fotobiomodulação sistêmica também ajuda muito no processo, nessa inflamação sistêmica. Os óleos essenciais, o óleo essencial de peppermint, hortelã-pimenta, ele é muito útil para a questão do controle do apetite, para a melhora dessas questões gastrointestinais que a pessoa possa ter. Tem vários usos que pode ser feito, tanto no difusor de ambiente, difusor pessoal, enfim, tem vários usos. E são muitas vertentes e cada pessoa estará mais afetado um determinado fator. Algumas pessoas é mais alimentação, outras têm bastante questão emocional, de forma inconsciente ali, que está brecando muito o processo, erros de avaliação na alimentação, que a pessoa provavelmente acha que está fazendo certo, a combinação de alimentos, a quantidade de proteínas saudáveis na alimentação é muito importante para fortalecer o funcionamento do baço também, mas a proteína não vinda de lácteos, tá? Essa vai contribuir para formar mais ainda a umidade e dificultar o processo de emagrecimento. Então eu, Thaís, não gosto nem de whey protein. Eu gosto mais, né? Eu acho mais vantajoso se tiver que suplementar a quantidade de proteína, que geralmente é difícil da gente ingerir. Eu gosto de aminoácidos, tá? Um pool de aminoácidos no lugar da proteína, principalmente o whey protein, mesmo que seja hidrolisado. Na minha opinião, aumenta bastante, eu consigo ver na língua dos meus pacientes e quem eu atendo que acaba não sendo muito legal essas questões. Mas aí tem que ser avaliado por um profissional de forma individual e que sempre a individualidade vai fazer toda a diferença. A questão das mitocôndrias também, quando a gente usa recursos como a ozonioterapia, a técnica equilíbrio, todo um equilíbrio de suplementação, inclusive nível de vitamina D, vai ser muito importante,
Também no processo de emagrecimento, a vitamina D é um hormônio que regula tudo, absolutamente tudo no nosso organismo, todas as funções. Ela até tem muitas linhas que falam que ela deveria nem ser chamada de hormônio, porque ela tem mais funções ainda do que os hormônios normalmente têm. Então, manter níveis mais elevados de vitamina D também vai contribuir para o seu emagrecimento. Eu recomendo em torno de 80, 90 nível sanguíneo. Pede sempre PTH, que é o paratormônio, e cálcio, para você entender o que está acontecendo aí no seu organismo, para não ter risco de acontecer algum problema renal, que é muito difícil, mas isso também é importante. A suplementação de magnésio para todo mundo também. Algumas suplementações serão necessárias aí para otimizar o funcionamento do organismo. Você olhar o todo, né? Esse sempre é a minha recomendação para tudo. E aí a questão das mitocôndrias também. Se você tem aquela inflamação sistêmica, a sua célula do corpo fica brigando para tentar resolver aquele processo inflamatório, nada funciona direito. Você vai ter uma fadiga, né? Que também tem relação aí com o funcionamento do baço na visão da MTC. E aí é importante também a forma como que está a sua digestão, como que se você está assimilando, absorvendo. Não adianta só comer se você também não consegue absorver, digerir de forma adequada. Então, às vezes também pode ser necessário, principalmente depois de uma certa idade, uso de enzimas digestivas. Água com limão, ela é benéfica, inclusive para o emagrecimento, mas cuidado com a forma que você vai fazer isso, tá? Eu recomendo que comece meio litro para meio limão, um limão no máximo, meio litro de água para meio limão, ou no máximo um limão. Não fazer muito concentrado. Se você tem questões gástricas, não comece ingerindo de jejum, de manhã, tá? Vai tomando essa água com limão ao longo do dia, porque o azedo também ajuda a equilibrar a energia do fígado, aí, que é o grande gestor das emoções, e que vai ter bastante relação com o baço. Então, algumas coisas que você vai inserindo no seu dia a dia, consciência e ajuda, eu acho fundamental o auxílio de um profissional para te amparar individualmente nas suas questões que mais estão pegando ali. O seu emagrecimento é garantido. Olhando para todos esses fatores, na minha opinião, não tem como você, a não ser que você não queira mesmo, né? Que não esteja disposto. Então, eu peço, né, que você curta esse vídeo, que você se inscreva aqui no meu canal, compartilhe. Você deve conhecer bastante gente que tem dificuldade aí para emagrecer, né? É uma coisa que muita gente fica anos, muitas vezes, até conseguir, ou muitas vezes não conseguiu até hoje. Então, compartilhe esse vídeo para essas pessoas atingirem finalmente, né? E com isso, né, quando a pessoa emagrece, ela tem muitos outros ganhos na vida dela, né? De autoestima, em relação a relacionamentos, a parte profissional. O ganho é enorme, porque junto com a estética, inevitavelmente, se ela fizer todas essas questões que eu falei, ela ganha muita saúde também, né? Na minha opinião, não existe estética sem saúde. Você pode até conseguir, durante um tempo, alguns resultados estéticos sem necessariamente ter saúde, mas isso é só questão de tempo para acabar. E o contrário é verdadeiro. Se você prioriza a sua saúde com foco, né, no resultado aí no emagrecimento, por exemplo, aí tudo é só questão de manter depois esse equilíbrio, com ajuda de preferência com um profissional. Então, conto com a sua ajuda para se inscrever aqui no meu canal, ativa lá as notificações para que você receba, coloca todas, curte e compartilhe com todo mundo que você sabe que precisa dessa ajuda para conseguir atingir o seu peso ideal.